Olá pessoal, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui de volta, chegando de um culto maravilhoso, onde nós buscamos a presença do nosso Deus, adoramos o nosso Deus e tivemos a oportunidade de agradecer por tudo que Ele tem feito e está fazendo na nossa vida. Que Deus abençoe você também, que você seja assim renovado, avivado, abençoado. E se você conhece alguém que esteja precisando da ajuda de Deus, está sofrendo, quem sabe doente, desenganado, dominado pelos vícios, desempregado, passando necessidade, coloca o nome dessas pessoas, porque nós vamos orar, nós vamos fazer a oração da fé. E nós vamos continuar falando sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Pessoal, eu queria que você, que me acompanha aqui nas nossas lives, eu queria que você observasse na Bíblia Sagrada, quando você estiver meditando, lendo, e você vai perceber que todos os homens e mulheres que andaram com Deus, que deram ouvidos à voz de Deus, você vê que no final, eles sempre saíam vitoriosos, abençoados, renovados, glorificavam a Deus. Hoje eu estava falando sobre esse assunto na igreja, eu estava me lembrando de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vê que eles preferiram ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do rei Nabucodonosor. E esse rei tinha o poder nas mãos de dar a vida e de tirar a vida. E você já sabe o que aconteceu. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. 7 vezes o rei ficou tão indignado, mas tão indignado, porque eles se recusaram a dar ouvido à ordem do rei para permanecerem obedecendo, crendo e confiando no Deus deles. E isso fez com que o rei se transfigurasse, a tal ponto que ele mandou acender 7 vezes mais a fornalha. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. Os que jogaram já morreram. Os que foram jogar, os 3, o forno estava tão quente, a fornalha estava tão quente, que os que jogaram já morreram. Daqui a pouco o rei dá uma olhadinha pela janela da fornalha e vê que não eram 3, eram 4, e o quarto tinha uma aparência dos deuses, e eles caminhavam no meio do fogo. A corda que eles tinham amarrado queimou, mas eles não se queimaram, nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça. Quando eles saíram daquela fornalha, o rei mandou que os tirasse. E aí você lê o final da história, o rei exaltando, glorificando o Deus deles, e escreveu uma lei e ordenou que todas as províncias que ele governava servisse e adorasse somente o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E deu a eles riquezas, muitas riquezas. Você vê, né, pessoal, como é que vale a pena a gente permanecer crendo, confiando naquilo que Deus falou. Porque se foi Deus que falou, minha amiga, meu amigo, está falado. Mas quando é o diabo que fala, está falido. Essa é que é a realidade. Então, quando nós permanecemos crendo, confiando, declarando, confessando, profetizando, dando voz ao que Deus falou, no final, a gente sempre vence, pessoal. A gente sempre vence. Seja lá o que for, a gente sempre vence.
o mal nunca, nunca, jamais vai prevalecer. Jamais os que derem ouvido à voz de Deus serão envergonhados, perderão. Não, não há perdas para aqueles que permanecem crendo na palavra de Deus. Não há perda. A gente nunca perde, nunca. Nós nunca perdemos. E a Bíblia está repleta de histórias verídicas que sucederam a homens e mulheres que, em situação considerada às vezes até impossível, mas porque deram ouvido à voz de Deus, saíram daquela situação ilesos, vitoriosos e glorificavam o nome do Senhor. Eu estava meditando hoje sobre essa passagem que está aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Israel sempre teve como inimigo uma nação que odiava Israel, que estava sempre em guerra com Israel. E eles tinham se reunido, os filisteus, eles tinham se reunido para atacar Israel. Mas naquela época, Israel não saía para a guerra sem antes apresentar a oferta para Deus, para receber a benevolência de Deus. Quando a oferta era aceita por Deus, então eles saíam para a guerra com aquela certeza de que Deus estaria com eles e que eles saíam daquela guerra vitoriosos. Mas não era qualquer um, não era assim, eu vou apresentar uma oferta. Não. Só os sumos sacerdotes, os profetas, aqueles que Deus determinava, escolhia, poderia apresentar a oferta. Nesse caso era Samuel. Mas aí, o que aconteceu? Samuel foi para uma cidade chamada de Gilgal e disse para Saul, que era o rei, para que ele ajuntasse o povo para a guerra e que esperasse, para que quando ele voltasse, ele fizesse a oferta, aí então eles sairiam para a guerra e voltaria, com certeza, vitoriosos. Mas o que diz aqui no versículo 8? Escuta com atenção. 1 Samuel 13, 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Samuel havia ido numa outra cidade e eles estavam em Gilgal. Então Saul, ele disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. O certo, se ele realmente confiasse, se ele realmente cresce no que o profeta havia dito, ele teria que esperar, ele teria que confiar naquilo que foi dito. Mas olha só, o que acontece quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à nossa carne, ao nosso eu, ou a alguém, ou a outra pessoa. Porque, como eu tenho dito aqui nesses dias, nós estamos meditando em Deuteronômio capítulo 28, e você deveria fazer isso todos os dias, porque o que acontece, pessoal? Nós vivemos num mundo de muitas vozes. Nós vivemos num mundo de muitas vozes. Os problemas falam, a doença fala, o eu fala, o coração fala, todo mundo fala. Mas a quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos dar ouvido? É isso que vai fazer a diferença.
E é por isso que eu estou insistindo para que você medite, quando você estiver lendo a Escritura Sagrada, observe que aqueles que deram ouvido à voz de Deus venceram. Aqueles que permaneceram declarando, confiando, confessando, foram vitoriosos, foram abençoados. E você acha que vai ser diferente com você? Você acha que vai ser diferente? Não vai. Não vai. Não importa a circunstância. Não importa em que situação você se encontra. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar desenganado pelos mestres. Você pode estar em cima da cama aí, entre a vida e a morte. Mas se agora, nesse momento, você, porque isso é pessoal, decidir dar ouvido à voz de Deus e não sair da palavra dele e continuar crendo no que ele te prometeu, pode ter certeza que você vai vencer. Seja lá o que for, você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer. E não é porque eu estou gritando, não é porque eu estou me gesticulando, não. É porque ninguém invalida a palavra de Deus. Ninguém. Então, minha filha, meu filho, o segredo é esse. Mas você pensa que é fácil permanecer crendo? É por isso que às vezes a gente prega e pessoas não entendem. Quando eu digo, você não precisa ficar pedindo toda hora a Deus as coisas. Não, o que você precisa é declarar aquilo que já é teu. Jesus não vai te curar, ele já te curou. Ele não vai te dar vitória nessa situação, ele já te deu. Mesmo que você entre na fornalha, mesmo que você seja jogado na cova dos leões, mesmo que você passe pelo fogo, pela água, ele está contigo, ele está contigo, então você vai vencer. E tudo que você precisa fazer não é ficar pedindo para ele tirar você dessa situação. É você abrir a tua boca e declarar que você vai vencer, que esse diabo não vai prevalecer, porque Deus é contigo e você já tem a vitória e essa porta vai abrir, isso vai acontecer porque Deus é contigo, porque você crê na palavra dele, porque você está firmado na palavra dele, e é desse jeito que a gente vence, pessoal. É desse jeito que a gente vence. Declarando, confessando quem somos. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Eu posso aquilo que o Senhor disse que eu posso. E eu vou nessa fé. E é por isso que eu estou aqui. Todos os dias, batendo nessa tecla. Batendo nessa tecla. Como dizia minha velha avó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, na verdade. Então o que aconteceu, pessoal? Olha só. O povo começou a fugir, começou a se espalhar. Por quê? Porque o profeta não chegava. O profeta não chegava. E os inimigos começaram a avançar. Aí ele se desesperou. O que ele fez? Ele mandou que trouxesse o animal para ele sacrificar. Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Olha só, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Está vendo como é que é? O que foi que você fez? E Saul respondeu. Olha o que ele respondeu. Escute com atenção. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, agora olha só, olha aí, você que está ligado com a gente, escute com atenção aí, seu Milton, Dona Mari, Ofélia, escuta aí, você que está ligado com a gente aí, Mara. Assim, forçado pelas circunstâncias,
ofereci o holocausto. Olha aí. Se ele tivesse permanecido, se ele tivesse animado o povo, porque ele era o rei. Pessoal, não fujam. Vamos confiar. Deus, ele prometeu que nos daria essa vitória. Então vamos esperar o profeta. Se ele diz que iria chegar, ele vai chegar. Só que o que aconteceu? É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. As circunstâncias têm forçado, porque as circunstâncias falam, minha amiga, meu amigo. As circunstâncias falam. E forçado pela circunstância, muitas pessoas têm se precipitado, têm tomado decisões precipitadas. Forçado pela circunstância, muitas pessoas têm deixado de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido a outras vozes. E é aí que o diabo tem prevalecido. É aí que o Satanás tem arrastado muitas pessoas com as suas asas para o inferno, para a rua da angústia, para a rua da amargura. Então presta atenção no que eu estou te falando, meu amigo. Porque deixar de ouvir a Deus tem consequência, meu filho. Tem consequência. Deixar de ouvir a Deus tem consequência. Então preste atenção no que o Espírito Santo está te falando. Preste bem atenção. Gente, você pode não ter estudo, de repente você não estudou, de repente você não teve essa oportunidade, mas você tem inteligência. Usa a tua inteligência. Leia a Bíblia com inteligência. Por isso que eu sempre ensinei as pessoas, a fé e a inteligência tem que andar junto. Porque ler com inteligência, poxa, todos os homens, todas as mulheres que a Bíblia relata, que andaram com Deus, que deram ouvido à voz de Deus, que continuaram declarando, confessando, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante do impossível, mesmo diante de situações que, humanamente falando, não tinha como resolver, mas porque eles permaneceram crendo, declarando, confessando a palavra de Deus, dando ouvido à palavra de Deus, obedecendo a orientação de Deus, mesmo tendo que abrir mão, renunciar, sacrificar, deixar de agradar a A, B, C e a si mesmo para agradar a Deus, venceram. Todos venceram. Todos prevaleceram. Todos, sem exceção, todos. E você acha que hoje é diferente? É claro que não. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. As circunstâncias forçam. As circunstâncias forçam. São tantas vozes. Se você não decidir permanecer firme na palavra de Deus, você acaba cedendo. Você acaba cedendo, como muitos cederam. Estavam indo bem, estavam na igreja, direitinho, e as coisas começaram a dar ruim. Por quê? Porque elas começaram a deixar de dar ouvido à voz de Deus e começou a dar ouvido a outras vozes. Conclusão. É lamentável, é triste, mas quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente vai ouvir alguma outra voz. E quando a gente deixa de dar ouvido à voz de Deus, para dar ouvido a outras vozes, pode anotar o que eu estou te falando, há consequências. Há consequências. Aí ele disse para Samuel, quando Samuel chegou: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Quer dizer, deixou de dar ouvido à voz de Deus. Agora, olha o que Samuel respondeu.
Olha o que o profeta respondeu. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura. Gente, olha só. Quem está ligado com a gente está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Dá um ok aí. Você cometeu uma loucura. Você tem Bíblia? Lê aí. 1 Samuel capítulo 13. Eu estou lendo aqui o versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando a palavra do Senhor, seu Deus, que lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, olha só a colocação. Você cometeu uma loucura. Quando é que a gente comete uma loucura, pessoal? Isso sim é loucura. Isso você pode dizer é uma loucura. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração. Por quê? Porque na realidade, ele estava com medo de perder o seu reinado. Ele estava com medo de morrer. Por quê? Porque os seus soldados começaram a fugir, os inimigos começaram a avançar, e o profeta não chegava para apresentar a oferta a Deus. Mas aí ele diz, forçado pela circunstância. Ah, minha amiga, meu amigo, quem deixa de dar ouvido à voz de Deus comete loucura. Quem deixa de dar ouvido à voz de Deus comete loucuras. Sabe por que é loucura? Porque vai perder. Vai perder, vai perder, vai perder, vai sofrer, vai ser envergonhado, vai ser humilhado. E quem está dizendo isso para você não sou eu, não. É a palavra de Deus. Mas agora, o seu reino, o seu reinado, não subsistirá. Está vendo aí? O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E a gente sabe que ele estava se referindo a quem? A Davi. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou, porque você desprezou a voz de Deus. E olha, pessoal, Saul, ele ficou 30 anos como rei em Israel. 30 anos. Não foi da noite para o dia, não. 30 anos. Porém, ele estava sentado no trono, com a sua coroa de rei, mas ele não tinha a presença de Deus mais na vida dele. E aí você lê a história, era um homem atormentado, era um homem perturbado, endemoniado, manifestava demônios. Pode ler, consultou a bruxos, porque ele buscava a Deus, mas ele não encontrava mais a Deus. Ele tentou de todos os jeitos e não encontrava. Porque ele cometeu o quê? O que ele cometeu, Cris? O que ele cometeu, Dona Ofélia? O que ele cometeu, Solange? Uma loucura. O que é isso, bicho? Cometeu uma loucura. Cometeu uma loucura? Cometeu uma loucura? Estou falando de loucura. Loucura é quando você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes. Isso é uma loucura. Nós vamos orar por todos vocês. E eu peço a Deus por aquelas pessoas que você colocou o nome delas aqui para a oração. Certamente são pessoas que estão sofrendo. São pessoas que estão escravizadas pelos demônios, pelos vícios, pelas doenças, pela miséria. Pessoas que estão passando por situações terríveis. Mas aonde elas estiverem, a bondade e a misericórdia do nosso Deus
as alcançará. Eu peço que o Senhor, meu Pai, envie os seus anjos e socorra essas pessoas, dando livramento a elas, curando elas, meu Pai. Cura elas das suas dores, das suas doenças, das suas enfermidades. Traga elas, meu Deus, para debaixo da tua maravilhosa luz. Livra ela dessa escravidão, da escuridão, das trevas, e traz elas, meu Pai. Envia os teus anjos e traz elas para que elas venham te conhecer. Traga essas pessoas para a igreja, traga elas para ter um encontro contigo. É na igreja que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz elas te conhecerem, meu Deus. Livra elas. E aquelas que têm a certeza de que o Senhor está na vida delas, abra a tua boca e declare que você vai sair dessa situação vitorioso. Fale como Sadraque, Mesaque e Abednego falou para aquele rei que deu a ordem que quem não se curvasse diante do seu Deus de ouro seria lançado na fornalha. Eles disseram: se o Deus a quem nós servimos quiser, ele nos livra, mas saiba que se ele não quiser, nós não nos prostraremos diante do seu Deus. Ah, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos declarando, nós continuamos confessando, nós continuamos dando voz à tua palavra, profetizando. Assim diz o Senhor: haverá abundância, haverá fartura, haverá riquezas em todos os aspectos, em todos os sentidos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Deus está na nossa vida, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Abre a tua boca e declare que você vai sair dessa situação que se levantou vitorioso. Declare que essa situação surgiu como um trampolim, como um degrau para você ser elevado, para você sair dessa situação para uma situação muito melhor. Abra a tua boca e declare isso, que Deus está no controle, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está contigo e que você é mais do que vencedor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, aqui estão os nomes dos dizimistas, aqui estão os nomes das pessoas que se propuseram a ajudar a manter a obra da Igreja Recomeço, Amor e Família com seus dízimos e com as suas ofertas. Honra elas, meu Pai. Faz com que a riqueza, a fartura e a abundância flua de uma maneira sobrenatural, que todos possam olhar e ver a glória do Senhor, porque eles deram ouvidos à tua voz, porque eles estão dando ouvido à sua voz, eles estão honrando o Senhor, e o Senhor certamente irá honrá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém, diga graças a Deus. Olha, fica ligado aí, eu queria terminar essa live contando uma história para você. Vai te ajudar, vai te abençoar. 2 monges saíram com um discípulo e disseram a ele: hoje você vai ter uma grande lição, você vai aprender algo muito especial. E saíram pela cidade e chegaram a um lugar onde havia uma casa de um povo muito pobre. Tudo que essa família tinha era uma vaquinha, e essa vaquinha era a única fonte de ingresso na vida daquela família. Com leite, eles faziam queijo, vendiam o leite e sobrevivia daquela vaquinha. Aquela vaquinha era toda a fonte de entrada, de ingresso que eles tinham. Eram muito pobres. Aí, o que aconteceu? Eles saíram daquela casa, estavam subindo a colina para ir a uma outra casa, e encontraram essa vaquinha num lugar alto, e era um despenhadeiro.
E aí o monge disse para o discípulo: eu quero que você empurre essa vaca desse despenhadeiro abaixo. Aí o discípulo olhou para o mestre e disse: mestre, mas essa vaquinha é daquela família, e é tudo que eles têm, a fonte de ingresso da família, ele não tem mais nada. Empurra a vaca. Mas o rapaz se recusava, então o mestre empurrou a vaca. E foram embora. Claro, a vaca se despedaçou, virou carne moída. E os dias foram passando, meses passaram, anos passaram. E aquele jovem, que era até então um discípulo, já era um monge. E ele voltou àquela cidade. E quando ele voltou, ele foi àquela casa, já não era mais aquela casa pobre. Não, era uma mansão. E aí ele viu a pessoa com quem ele falou aqueles anos atrás, e ele foi conversar com a pessoa e disse: o que houve? Vocês prosperaram tanto, essa casa, construíram essa casa tão linda. Enfim, aí o dono da casa disse: você lembra que nós falamos que tudo que a gente tinha era uma vaquinha? Que dela a gente tirava o leite, fazia o queijo, vendia? Pois é, ela caiu do despenhadeiro e morreu. O rapaz deve ter pensado assim: eu sei quem foi. Eu sei quem foi que empurrou a vaca. Mas o que aconteceu? Como eles não tinham mais fontes de ingresso, mas eles tinham muita terra, e eles começaram a plantar. Começaram a plantar, começaram a plantar, começaram a vender, começaram a plantar, e compraram mais terra e foram plantando, e se tornaram grandes agricultores, ficaram riquíssimos. E qual é a moral dessa história? E qual é a moral da história? A moral da história é que eles saíram da zona de conforto. Às vezes, pessoal, Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. É como hoje eu disse no grupo aqui que eu tenho na igreja, eu disse: Deus fecha a porta e Deus abre porta. Mas Deus já tem uma porta aberta para cada um de nós. E essa porta, ela nos conduzirá a uma vida muito melhor. Às vezes a pessoa não entende. Poxa, bispo, eu perdi meu emprego. Poxa, bispo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu só quero te fazer uma pergunta: Deus é contigo? Deus está na tua vida? Está na tua vida? Então Deus nunca vai permitir que aconteça nada na sua vida para te destruir, a não ser que você creia nisso. Porque se Deus está na tua vida, pode ter certeza que Ele está contigo nessa situação, e Ele vai tirar você dessa situação, vai tirar você dessa zona de conforto e vai conduzir você a uma situação muito melhor, com certeza. Um beijo no coração. Não esqueça de meditar em Deuteronômio 28, todos os dias desse mês de fevereiro. Amém? E não esqueça, nós vivemos num mundo de muitas vozes. E o que faz a diferença na nossa vida é a quem nós estamos dando ouvido. Uma boa noite tranquila, de paz, de alegria. Durma sonhando e desperte com alegria na sua alma e no seu coração.